Para quem minimamente acompanhou as recentes polêmicas das redes sociais, ficou sabendo do caso entre Gabriela Prioli e o Monark do podcast Flow. No bate-papo entre o youtuber e a advogada e também a apresentadora, eles entraram num embate a respeito de discussões com dados ou sem dados. Isso tomou proporções gigantescas na internet. Pessoas que achavam que a Gabriela Prioli estava certa, pessoas que acharam que ela errou a mão ao ter refutado o Monark durante uma discussão sem dados. E no final eu decidi pegar esse tema e fazer aqui um vídeo para dissertar o assunto e também encaixar isso junto com o tema de transformação digital. Então vamos lá? Roda a vinheta. Fala pessoal, meu nome é Ulisses do canal Turning Point e hoje nós vamos falar sobre embasamento de dados. Então, antes de começar, eu já peço para você deixar o seu like, curtir o canal se você ainda não curtiu e ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente dispara algum vídeo aí. Bom, então para começar a discutir sobre o assunto e para dar um contexto, a Gabriela Prioli e o Monark, durante um episódio do Flow Podcast, onde ela era a convidada, eles começaram uma discussão a respeito de evolução da educação no Brasil. Antes mesmo do Monark conseguir colocar o seu... Monark e o Igor também, né? Conseguirem colocar os seus argumentos na mesa, a Gabriela Prioli simplesmente falou que não dava para discutir o assunto sem dados na mão, porque para ela era um absurdo você falar de um tema tão importante e também citando uma curva de evolução ou não, sem os devidos dados na mão. E eu vou falar que no momento eu falei, poxa vida, de verdade me fez muito sentido o que a Gabriela Prioli falou. Mas depois de algum tempo eu fiquei pensando e isso também me fez enxergar um outro lado da situação, onde nem sempre é legal a forma como a Gabriela abordou a falta de dados naquele momento e simplesmente acabou com o assunto, ainda de certa forma até meio que ridicularizando o Monark, citando exemplos que eram totalmente absurdos que não davam para ser julgados porque não tinham os dados na mão. Bom, então vamos lá. Eu queria dividir esse vídeo em duas partes e aí eu proponho aqui fazer dois julgamentos. O primeiro julgamento eu vou fazer em cima do Monark. Bom, pensando a respeito do que aconteceu, eu consigo enxergar aquela situação em muitos eventos que acontecem hoje no mundo corporativo. E eu digo que eu cheguei a concordar muito com a Gabriela Prioli, com a abordagem que ela teve de não dá para tomar decisões, de ficar tendo certeza de algumas coisas sem os devidos dados na mão. Isso faz muito sentido, principalmente num mercado hoje que existem tantas variantes e que cada uma dessas variantes pode influenciar em uma forma como você enxerga a realidade. Então, você ter ali os dados na mão para você conseguir fazer uma análise fria e tomar uma decisão, você ter ali uma assertividade no assunto que você está discutindo, debatendo ou até mesmo trabalhando, como é o caso, né, do mundo corporativo, é primordial que você tenha dados, que você saiba o que você está fazendo, que as coisas não fiquem como normalmente ficam no campo do achismo. E essa é a minha grande crítica e por isso que eu concordei tanto com a Gabriela. Hoje no mercado corporativo, as pessoas se baseiam muito em gosto pessoal, em sensações de como elas interpretam a realidade e isso muitas vezes não quer dizer que é a realidade de fato que aquela empresa, que aquela situação, que o desafio que eles estão enfrentando realmente seja a solução que vai sanar o problema. Eu acredito que vocês já devam ter passado várias vezes por isso, de algumas discussões que são relacionadas à tomada de decisões de business, o quanto de verba que a gente vai investir, qual o projeto que a gente tem que priorizar primeiro, e dentre essas discussões elas sempre começam com eu acho que, eu gosto mais disso, e esse tipo de discussão acaba empobrecendo muito o debate, porque ela não dá margem para que uma análise mais detalhada, uma análise mais racional seja feita e que assim a gente consiga estruturar uma solução de forma mais assertiva. E ela foi muito feliz de ter levantado esse tema na discussão sobre o levantamento de dados, sobre você ter propriedade naquilo que você fala, é muito importante. É quase que uma cultura brasileira a gente
estar num campo do achismo e discutindo aos gritos e querer ganhar a exceção pela regra. Recentemente, trabalhando em um grande banco, eu tive um dos meus projetos despriorizado e acho que isso acontece sempre, as empresas têm que saber o que é mais importante para elas em cada momento, mas o que mais me chamou a atenção foi a razão desse projeto ter sido despriorizado. Era um projeto para ajudar o usuário, né, a se resolver nos ambientes digitais e eu me baseei, né, para criar uma solução em levantamentos junto ao time de atendimento, em dados de histórico, como eram realizados esses atendimentos e mais do que isso, acredito até que tenha pecado um pouco pelo excesso, que eu fiz um teste de usabilidade, né? E o que é isso? É você conseguir desenhar um protótipo da solução e antes mesmo de aportar um valor, né, nesse desenvolvimento, você convidar alguns usuários, né, que têm essa necessidade para testar essa solução antes mesmo dela ser desenvolvida. Então, a partir disso, você começa a levantar hipóteses se a solução que você desenvolveu ela vai ser bem aceita, se existe alguma coisa que você já pode corrigir ali. E eu criei esse projeto seguindo todas essas etapas, eu estava bem seguro da solução. Acontece que eu não sei dizer se por uma má intenção ou até mesmo por uma falta de conhecimento, um dos líderes desse banco, ele, até por não ter sido envolvido desde o começo, né, então tem uma questão grande de politicagem, acabou gongando o projeto, né, interrompendo ali a sua execução, porque segundo ele, e o argumento que ele se baseou foi que na visão dele, a própria empregada dele não conseguiria abrir uma solicitação de ajuda naquele sistema. E aí eu fico até sentido pela pobre da empregada desse líder, porque ela mal sabe que devido a ela, né, e aí eu estou sendo até injusto com ela, mas atribuído a ela um projeto que já poderia estar no ar, ajudando centenas, milhares até de clientes e que de certa forma vai evoluir, vai passar por uma curva de evolução, foi impedido de ir ao ar por conta da interpretação da exceção, né, acabar virando a regra. Eu acredito que as pessoas têm que parar de discutir o eu acho, o eu penso que, e estar mais ligadas a fatos, né, aos dados, ao embasamento, e não a esse processo de eu gostaria que, eu penso que, porque isso é muito pobre para soluções que a gente precisa, principalmente no mundo hoje que ele é tão competitivo e a velocidade da transformação digital ela cobra o seu preço. Mas como toda realidade tem dois lados, vamos julgar a Gabriela Prioli. A minha interpretação em relação à atitude da Gabriela Prioli me levou também a reconhecer em diversas situações corriqueiras do mundo corporativo. Acaba tendo uma arrogância ou uma certeza tão grande, mas que a gente não pode fazer disso uma prisão, né? Uma fórmula única de resolver os problemas. E eu vejo muitas vezes no dia a dia, no mercado, as pessoas elas se prendendo muito aos processos com pouco foco no resultado, né, na entrega. Então, muitas vezes as pessoas perdem prazos porque existe um grau de perfeição a ser atingido. A própria metodologia ágil, ela foi criada justamente para impedir, né, que a gente perca o timing ou perca ali uma oportunidade de testar um projeto ainda em desenvolvimento, em detrimento ali de um planejamento infinito. E eu vi nessa atitude da Gabriela Prioli um pouco de, e obviamente ali por trás dos objetivos, qualquer que seja em relação a ela ter feito isso que ela fez no podcast, né, refutado ali o debate, eu vejo isso um pouco de um comportamento, de certa forma até muito robótico, se prende a um processo e que isso limita muitas opções. Nem sempre você vai ter o dado na mão ali e isso não torna inválido você buscar hipóteses, buscar um debate, buscar suposições que ajudem a resolver problemas, a debater ideias. Quando a Gabriela ela simplesmente invalidou o Igor e o Monark no podcast falando assim, se você não tem o
dado na mão, a gente não tem um debate, né? Não dá para afirmar, não dá para ter discussão, isso limitou ali, até empobreceu a conversa, porque poderia ter sido um debate que geraria uma série de hipóteses que poderiam ser validadas com dados depois. O que eu estou querendo dizer, às vezes a gente tem que pagar um pouco para ver, já que ela tinha essa sensação de que não ia sair nada de importante, mas que ela desse a oportunidade do Monark, do Igor, apresentar um ponto ali que também não são inválidos, que são baseados na vivência deles, que são baseados, inclusive, em dados que eles não têm um número próprio ali na mão, mas são dados que eles já visitaram em algum momento, como o próprio Monark falou, de Singapura, que revisou todo o processo de ensino e conseguiu mudar ali o patamar, né, de educação no país. Isso é uma verdade, é um dado, e aonde que a Gabriela queria mais que ele apresentasse ali? Ela queria o número de fato, e é isso que eu digo que a gente às vezes acaba sendo tão radical ao ponto de limitar o debate, limitar as discussões, e por conta disso invalidar o interlocutor ali. Às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado com a forma como a gente tem se portado no mundo profissional, porque isso é como a gente vai ser visto depois, né? E eu vejo que nesse debate, não que tenha que haver um ganhador ou um perdedor, mas eu senti muito pela Gabriela não ter permitido que o debate acontecesse de uma maneira que ela não estava confortável. E ela nem precisava debater em relação a isso, ela poderia simplesmente ter falado para o Monark: eu não vou colocar nenhum ponto na mesa porque eu não tenho os dados, eu gostaria de ter os dados para debater isso. E não invalidado o interlocutor dela, ou ela até tentou falar: você pode estar certo, mas você pode estar falando uma mentira. Então isso acabou colocando ele numa saia justa que ele mesmo se sentiu desconfortável até para continuar o tema. E isso me fez pensar depois, né? Em primeiro momento eu gostei muito da postura da Gabriela, porque eu tenho a mesma sensação que ela, que no Brasil principalmente a gente trabalha muito no campo do achismo, mas por outro lado a gente não precisa ser também refém, escravo ali da metodologia, escravo dos dados. E o dado pode falar o que você quiser. Recentemente a gente viu uma reportagem cômica que falava que sempre que o Nicolas Cage fazia um filme, aumentava o número de suicídios nos Estados Unidos, e eram dados que estavam ali. E quer dizer que o Nicolas Cage não pode mais fazer filme porque as pessoas vão se matar? Eram dados que não estavam interligados um com o outro, mas eram dados. Então o que a gente faz com isso? Neste caso, eu acho que ela foi um tanto infeliz em ter simplesmente refutado ali a discussão e imposto, né, a vontade dela de não debater o tema. Né? Ela simplesmente acabou com o barato dos outros, os anfitriões dela. Ela acabou com o barato dos anfitriões dela de querer discutir um tema, porque ela acredita, ela tem esse valor, né? Essa coisa de eu não posso ir para frente se essa folhinha cair. E, minha gente, não acredito que a gente tenha que ter um ganhador ou um perdedor nesse debate. Eu acho que foi um ponto legal para a gente analisar e obter lições. Eu acho que os canais de YouTube estão aí para isso também, para a gente aprender lições e não escolher um lado e falar fulano tá certo ou fulano tá errado. E acho que o grande desafio em cima disso é como a gente lida com isso no nosso dia a dia. Como que a gente lida com essas situações? Porque a gente vai encontrar esses dois perfis no nosso mundo. Né? As pessoas que estão simplesmente no campo do achismo, isso não invalida o que elas pensam, mas é perigoso a gente validar logo de cara. O debate ele tem que acontecer, mesmo que num campo hipotético, num campo das ideias, num campo, de certa forma, até raso, como ela mesma falou, que era um debate raso. Ele deve acontecer mesmo que raso, porque nem sempre a gente vai ter as ferramentas na mão para dar a profundidade necessária, mas que quando algo de valor deva ser extraído desse debate, dessa discussão, desse plano, que ele deva ser embasado por dados, mas que isso não deva ser o refém para seguir em frente. Agradeço aqui a atenção de todos. Meu muito obrigado por assistir meu vídeo. Novamente, se você gostou, dá um joinha, assine o canal, compartilhe com os amigos. A gente se vê.